Agora há pouquinho, nós estávamos lá no Rio Grande do Sul e a nossa reportagem nos contando que ainda tem 100 mil pessoas sem energia elétrica por lá. Desde a chuva do fim de semana passado, a empresa concessionária de energia elétrica lá no Rio Grande do Sul ainda não conseguiu dar jeito nas coisas. Durante um determinado período, os gaúchos ficaram inclusive sem água, porque não havia energia elétrica para fazer o funcionamento das bombas que jogam água para a região metropolitana de Porto Alegre, especialmente. Mesmo problema que a gente passou aqui em São Paulo, não é? Com a Enel, que o Rio de Janeiro passou recentemente por causa da chuvarada também do final de semana retrasado. E o Ministério da Justiça está querendo entrar na jogada, né, Fábio? Vai recomendar que a ANEEL, que deveria investigar esses contratos, pelo jeito não está investigando, né? Porque essas empresas fazem gato e sapato do consumidor, o que bem entendem, e por enquanto nada de punição para elas, né? Mas o Ministério da Justiça quer cobrar a ANEEL para que a ANEEL, em último caso, casse a concessão dessas empresas de energia elétrica, caso elas deixem de prestar o serviço. Deixar de prestar o serviço, muitas delas estão deixando. Fábio Peixoto vai contar mais detalhes para a gente. Fábio. Pois é, Rafael, infelizmente, né? E acaba que essas empresas acabam lucrando, né, com esse serviço mal prestado, até porque os moradores, com medo de ficar sem luz, pagam as contas em dia, mas acabam não recebendo a energia dentro de casa. Até mesmo por isso, a Secretaria Nacional do Consumidor pediu à ANEEL, que é a agência reguladora que fiscaliza se esses serviços estão sendo prestados ou não por essas concessionárias, se estão fazendo um bom trabalho ou não. Aqui no Rio de Janeiro é a Enel e a Light, principalmente, que atuam na região. Até mesmo por isso, a gente vai escutar o secretário nacional do consumidor, o Vadir Damur, que conversou justamente com o secretário do governo, né, de comunicação da presidência, o Paulo Pimenta, a respeito dessa cobrança que está vindo para o Rio de Janeiro para cobrar e analisar como está sendo feito esse serviço aqui das empresas, tanto da Enel quanto da Light. Vamos ouvi-lo. Não tenha dúvida, Pimenta, eu estou indo amanhã para o Rio, vou me reunir com a direção da Light. O que eu estou dizendo aqui para vocês, eu vou dizer para a direção da Light. E nós vamos recomendar fortemente, já ter uma agenda com a ANEEL, que é a agência reguladora, que deve cuidar desses serviços de eletricidade. Nós vamos recomendar fortemente a cassação da concessão de funcionamento dessas empresas. Elas não têm condições de prestar um bom serviço público, porque só visam a lucro. Então a importância, né, de realmente ter essa fiscalização para que essas empresas consigam fornecer energia como de praxe o combinado, já que os moradores pagam as contas e não são contas baratas. A gente lembra de últimos casos, como por exemplo na cidade fluminense de Maricá, na região metropolitana do Rio de Janeiro, onde os moradores tiveram que ir para as praias locais ali justamente para dormir, já que dentro de casa estava muito quente, muito calor e sem energia elétrica não dava para ficar. Outro ponto também na Ilha do Governador, na zona norte aqui do Rio de Janeiro, onde está havendo um rodízio de distribuição de energia. Ou seja, alguns subbairros da Ilha do Governador estão ficando sem luz e sem tempo determinado e sem também qualquer aviso. Ou seja, simplesmente as luzes acabam, falta energia e aí os comércios ficam com problema para funcionar. As farmácias também perdem insumos como insulina, que precisa de refrigeração. Muitos idosos também que dependem daquele home care, justamente da energia para se manterem ativos dentro de casa. Então realmente é uma situação difícil, comunidades também estão sofrendo com isso. Claro que ainda há muito gato, né, que são aquelas ligações clandestinas de energia que acabam aumentando a sobrecarga na região, mas o serviço realmente está precário e é por isso que não só a gente, como também a própria fiscalização da ANEEL precisam ficar em cima para ajudar esses moradores a terem pelo menos energia elétrica dentro de casa, até porque a gente está no século XXI, né, Rafael? De morder o calcanhar dessas empresas aí, para pelo menos elas reagirem e trabalharem um pouquinho melhor, né? Fábio conversando com a gente ao vivo, direto do Rio.